A única frase abaixo em que os demonstrativos empregados mostram a utilização adequada é. Então vamos ler aqui o comando, olha só. O segundo parágrafo do texto se inicia com o pronome este, em referência a um termo anterior, podendo ser substituído por esse. Beleza, então o segundo parágrafo do texto 3 se inicia com o pronome este. Vamos pegar aqui? Acho que isso está aqui, ó. Este é um problema, tá vendo aqui, ó? Ele começa assim, ó. Este problema. Aí, olha só o examinador. O examinador já coloca assim, olha, candidato, o autor, ele começou com este, tá? Você sabe que este relata um problema dito anteriormente, um problema dito no parágrafo anterior. E aí ele fala o seguinte, olha, o mais adequado seria esse. Por quê? Porque a gente sabe que quando há uma referência anafórica, de maneira geral, como aqui aconteceu, você vai colocar o pronome esse, essa, isso, beleza? Então, uma relação anafórica, né? Anafórico, você retoma o elemento anterior, então, naturalmente, você vai empregar esse, essa, isso. Show? Belezinha. Porém, se eu, de repente, tiver que retomar dois elementos em contraste, então eu vou empregar o seguinte, ó. Eu falo o elemento A e o elemento B na sequência. Minha frase vem aqui e eu falo o elemento A e o elemento B. Eu quero retomar o elemento B, eu uso este. Eu quero retomar o elemento A, o primeiro que foi colocado, eu emprego aquele. Beleza? Ok. Então, venha comigo à tela, vamos avaliar aqui. Olha só. Aqui pegando, ó. Então, a questão, ela trabalha muito bem, a gente viu isso na nossa aula de pronomes, né? Então, olha só. Ônibus e trens são transportes urbanos. Esses mais demorados que aqueles. Opa! Se eu quero fazer referência a um e outro, né? Então, quem é mais demorado que outro aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui em determinada região, né? O trem acaba sendo mais demorado que o ônibus, tá? Que os ônibus. Então, vamos lá. Vamos fazer referência que estes estivesse retomando o último dos termos, que é trens. Mas aí teria que ser o quê? Estes. Mais demorado que aqueles, porque os ônibus acabam sendo mais rápidos, tá legal? Aqueles. Então, ok. Então, eu não vou empregar. Quando eu estou retomando elemento em contraste, eu uso este, esta, isto para o último, aquele, aquela, aquilo para o primeiro. Pronto, é essa a informação. Show. Letra B. Automóveis, trens e ônibus são transportes das grandes cidades. Estes, isto é, ônibus, menos caros que esses. Opa, esses aí, como eu já fiz a relação de contraste, então tem que ser em relação a aqueles. Tudo bem? Então, olha só. Estes ônibus são menos caros que aqueles, os automóveis. Sim. Ô, Terror, e a referência para trens? Você não vai ter um pronome demonstrativo para isso. Você pode empregar ali o segundo meio de transporte, você pode colocar, de repente, um sinônimo, tá legal? Vamos lá, vamos analisar. Automóveis, trens e ônibus são transportes urbanos. Estes, os ônibus menos rápidos, esses mais velozes, trens, aqueles mais caros. Então a intenção da banca era que você percebesse, então eu posso utilizar para o elemento intermediário a referência com esses? Não. Então, de acordo com elementos coesivos, tá? Numa relação de gramaticalidade, nós não devemos empregar esses para elemento intermediário. Então, empregamos o pronome demonstrativo numa relação em que, e nessa relação de contraste, né? O último eu emprego este, o primeiro aquele. O elemento intermediário não vou empregar um pronome demonstrativo. E você observou isso na alternativa C, ok? Então a gente corta aqui. Alternativa D. Automóveis e ônibus são transportes urbanos. Estes, os ônibus, mais populares. Aqueles, automóveis, para minorias. Alternativa D está certinha. Não há nenhum problema. Letra E. Automóveis, trens e ônibus são transportes urbanos. Estes, esses e aqueles, igualmente desconfortáveis. Cara, quando você retoma todos de maneira geral, não precisa colocar estes, esses, aqueles. Você coloca este e aquele numa relação distributiva. Você coloca a característica do último, coloca a característica do primeiro. Pronto. Se você quer retomar os três, então vai retomar como? Esses.
Esses são igualmente desconfortáveis. Pronto, beleza? Não vai colocar na forma distributiva aqui, porque a forma, quando você faz essa relação distributiva, você vai colocar uma característica de cada um deles. E aqui é característica igual para todos. Então vai usar esses. São igualmente desconfortáveis. Por isso a alternativa D de dado é a correta.